A obesidade infantil acontece quando uma criança está com peso muito maior que o recomendado para a sua idade e altura. De acordo com o IBGE, atualmente 1 em cada 3 crianças estão com sobrepeso. E isso pode acontecer por uma série de motivos, inclusive por influência dos pais, como explica a nutricionista Pamela Kranz. Tem várias coisas que causam a obesidade já desde cedo, né? Que é o exemplo em casa, né? A alimentação dos pais, isso atinge diretamente a criança. Hoje em dia a gente sabe que a tecnologia também está atrapalhando bastante, as crianças não brincam mais na rua, né? Ficam em casa. Assim foi a infância do Vinícius. O videogame e as brincadeiras dentro de casa sempre foram mais comuns que as atividades na rua. Quando criança não fui muito de sair ou fazer outras coisas na rua. Até porque onde eu morava eu não tinha muitos amiguinhos, pá. Daí eu gostava muito de jogar videogame. E acho que isso me deixou um pouquinho mais gordinho, porque eu não me mexia, só ficava em casa jogando. E basicamente esse era o meu problema. Ele, desde de pequeno, ele sempre foi uma criancinha fofa. E com o passar do tempo, lá pelos 5, 6 anos de idade, ele começou a ficar fofo demais, né? Então, desde então, como o pai dele é gordo, eu tenho tendência também, então a gente sempre teve que ter um pouco mais de cuidado. Então, eu procurei uma nutricionista para a gente dar um rumo ali para a alimentação dele e cuidar a questão do doce, enfim. Aí ele passou a fazer atividade física, começou a fazer natação. Então, a gente, desde muito pequeno, a gente tem esse cuidado com ele. E esse cuidado foi importante para que o Vinícius chegasse à adolescência com a saúde em dia. Mas nem sempre foi assim. Houve um episódio em que os problemas apareceram. E o sobrepeso na infância pode resultar em uma série destes problemas ainda na vida adulta. A obesidade infantil ela já vem com alguns probleminhas juntos, né? Que é o colesterol alto, a diabetes, algumas doenças futuras que com certeza, se não tratada na infância já, ela vai ser um adulto já doente. Foi num período de férias, no verão, ele ficou longe de mim um pouco. E aí é aquela questão de férias e sorvete, batata frita, é aquela alimentação de criança, assim, né? Então, quando ele voltou, a gente foi fazer os exames de rotina e tal, e a gente percebeu que ele estava com o triglicerídeos muito alto. Então, a gente teve que procurar de novo a nutricionista, a gente teve que readaptar a dieta, acrescentar mais uma atividade física e ter um cuidado um pouco maior, né? Então, foi um susto que a gente teve e que, de fato, a gente tem que estar sempre alerta à saúde deles, né? Porque na infância, assim, é muito difícil para a gente controlar, né, Karine? Porque eles gostam de bobagem, né? E é muito difícil para a gente controlar isso, né? Então, na nossa casa nunca pôde ter esse tipo de alimento, assim, mais, digamos, artificial, né? No início não foi muito ruim, porque eu gostava de comer bastante e daí na dieta eu tecnicamente comia bastante, só que em diferentes momentos. Não comia tudo de uma vez. Então não foi muito difícil de ter essa mudança, mas começou a complicar mais pro meio, porque eu queria comer as coisas que eu sentia falta, sorvete, bala, pirulito, isso. E daí eu não conseguia, não tinha essa possibilidade. Quer dizer, eu podia, mas eu não devia. E para mudar tudo isso, só tem um jeito: se cuidar. A atenção aos alimentos ingeridos e a prática de atividades físicas são fundamentais para a mudança de hábitos e para a conquista de uma boa saúde. Primeira coisa é em questão da alimentação, acho que em casa já, né? Começar a mudar alguns hábitos alimentares. Achar algum esporte, alguma atividade física que a criança goste, né? E vamos começar por aí, né? Os meus amigos, eles começaram a fazer algumas atividades e eu acabei me mudando e eu comecei a ter mais contato com eles. Então, foi bem legal, porque eu comecei a praticar o vôlei com meus amigos e isso me incentivou bastante. A prática de atividade física, a dieta balanceada e a vontade de cuidar e manter a saúde fazem com que os novos hábitos não sejam um desafio diário. Depois de quase 10 anos cuidando da saúde, o adolescente de 15 anos sabe a importância disso. Se eu não estivesse me cuidando, como eu não me cuidava quando eu era um pouco menor, provavelmente estaria muito maior e com um monte de problema na saúde, talvez até diabético, essas coisas assim. A gente trocou
a alimentação e o tipo de alimento, na verdade, né? E seguimos na atividade física. Agora cada um tem a sua, né? Ele faz vôlei, eu faço jiu-jitsu, então, e ele vai na academia. Então a gente mantém a atividade física, mantém a alimentação, tudo igual. Para manter a saúde. Para manter a saúde.